Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Muitas, mas muitas notícias hoje, meus queridos amigos. Então, não temos um minuto a perder. Vamos começar pelas bombásticas revelações que virão daqui para frente. Notícias que foram escondidas do grande público norte-americano e de todo o mundo por décadas, começarão a ser reveladas nesta nova era Trump nos Estados Unidos. Pois é, nós sempre soubemos, porque a versão oficial afinal era essa, que John Kennedy foi morto por um único atirador, Lee Oswald. Era a versão oficial. Pois bem, autoridades do novo governo norte-americano já começam a considerar ou até mesmo a falar em público que não é bem assim, não. Pelo menos 2 atiradores foram responsáveis pela morte de Kennedy. Mas isso pode ainda nos surpreender e muito. Então, vamos à primeira notícia. Aqui o Red State publicou o seguinte: uma das grandes coisas que Donald Trump fez logo que assinou uma ordem executiva para liberar os arquivos sobre os assassinatos de John Kennedy, Robert Kennedy e o Dr. Martin Luther King foi abrir espaço ou abrir a possibilidade para desenterrar segredos muito antigos. Donald Trump também garantiu que a caneta com a qual assinou a ordem fosse também para Robert Kennedy Jr., que há muito tempo pedia a liberação dos documentos relacionados ao seu pai e ao seu tio. Agora, diz o Red State, há uma ação de acompanhamento no Congresso com a Comissão de Supervisão da Câmara, nomeando a republicana Ana Paulina Luna, republicana da Flórida, para chefiar a nova investigação ou a nova força-tarefa para a desclassificação ou sobre desclassificação de segredos federais. Luna anunciou que eles estão investigando, já começaram, não é? A investigar OVNIs, a lista de clientes de Jeffrey Epstein, a morte de JFK, RFK e do Dr. Martin Luther King, bem como as origens do Covid-19 e os arquivos do 11 de setembro. Ela disse que será uma investigação bipartidária e disse que eles já iniciaram uma variedade de inquérito sobre muitas agências, incluindo a Procuradora-Geral Pam Bondi e o Secretário de Estado Marco Rubio, que também abrirão os segredos de suas próprias agências. Aí, Pam Bondi, a Procuradora-Geral, e Marco Rubio, Secretário de Estado, o homem forte do governo. Luna disse também que esta não será uma força-tarefa que fará apenas promessas ousadas para depois cair na espiral do silêncio, nem se resumirá a cartas fortemente dirigidas. Não, ela irá muito além disso. Ela disse que será uma busca incansável pela verdade e transparência e que, palavras dela, não pararemos até que o povo americano tenha as respostas que merece. Então, ela comentou sobre John Kennedy. Ela fez um comentário surpreendente, diz o Red State, dizendo que a primeira investigação já está se debruçando sobre o assassinato de John Kennedy e sobre o que eles já viram até agora. Prestem atenção, ela disse: com base no que tenho visto até agora, a audiência inicial que foi realmente realizada aqui no Congresso tem uma falha, apresentou uma falha ao considerar a teoria de uma bala única ou de um único atirador. Ou seja, ela está dizendo, essa consideração falhou porque eu vi imagens que mostram outra coisa. Então eram imagens aí, filmes que ficaram escondidos esse tempo todo. É por aí.
Ela disse mais: acredito que houve 2 atiradores e devemos encontrar mais informações à medida que formos capazes de obter acesso ao serviço de inteligência. Espero que antes que os arquivos sejam realmente divulgados ao público, fiquemos nós sabendo de tudo o que aconteceu. Ou seja, ela espera que não haja vazamentos nesse momento. Bem, aí o Red State comenta: se ela disse, já está dizendo que houve 2 atiradores, é porque ela tem conhecimento, claro, de vídeos secretíssimos que mostram isso, ou até mesmo mais gente, não é? Ou pelo menos mais gente envolvida na logística do assassinato de John Kennedy. E é claro que isso dará em algum lugar muito importante. Bem, essa foi só a primeira informação de hoje. Outra informação curiosa: lembram daquele balão que começou lá no Alasca, atravessou o Canadá e chegou no centro-oeste norte-americano, que depois todo mundo dizia era um balão chinês? Pois é, era um balão chinês. Só que o governo norte-americano tem informações surpreendentes sobre o tal balão chinês. Notícia de hoje do New York Post diz o seguinte: o balão chinês que provocou pânico quando sobrevoou os Estados Unidos há 2 anos foi, como se suspeitava há muito tempo, criado para espionar norte-americanos. Porém, contudo, entretanto, surpreendentemente com tecnologia de fabricação chinesa? Não, fabricação americana. Tecnologia de fabricação americana, de acordo com um novo relatório do governo Trump. O balão, de 200 pés de altura, foi carregado com um módulo de comunicação via satélite, sensores e outras tecnologias de pelo menos, pasmem, 5 empresas americanas, disseram 2 fontes com conhecimento direto a um relatório militar confidencial e depois, então, informaram a Newsweek. A nave poderia ou tinha condições, potencial, para coletar dados detalhados sobre milhares, milhões até, de americanos, disseram essas 2 fontes. A questão é a seguinte: a China não roubou essa tecnologia dessas empresas americanas, nem forçou essas empresas americanas a embarcar em seus produtos no objeto espião. Então, isso quer dizer que havia aí, nesse caso, uma parceria entre empresas americanas e os interesses da China de espionar os norte-americanos. Ou seja, empresas norte-americanas trabalhando em parceria com a China contra os americanos. É isso que está aí sendo colocado, ou melhor, essa é a questão mais inquietante depois dessa notícia, evidentemente. Elas terão que se explicar. Muito bem, agora outra informação importantíssima. Eu disse no começo dessa semana que Elon Musk abriria as caixas pretas de vários redutos tradicionalmente ocupados pela esquerda no governo establishment norte-americano. Pois bem, a devassa já começou há muitos dias, vocês sabem disso, mas agora a devassa já está entrando no tradicional reduto esquerdista do Departamento de Educação. Prestem atenção nessa notícia do Breitbart News, ou Breitbart Politics, que eu vou ler só um resumo. O Departamento de Educação cortou 29 bolsas de treinamento em diversidade, equidade e inclusão, o DEI, totalizando 101 milhões como parte da missão do DOGE, de Elon Musk, o Departamento de Eficiência Governamental, de eliminar gastos desnecessários dentro do governo federal. O DOGE, que é liderado por Elon Musk, anunciou a eliminação de bolsas de treinamento DEI, juntamente com o término de quase $1 bilhão em contratos. Uma das 29 bolsas de treinamento DEI buscava ajudar os alunos a entender e interrogar as histórias complexas
sobre ideologia de gênero, claro, ideologia woke, etc. e tal, envolvidas na operação e ajudar os alunos a reconhecer áreas de privilégio e poder em uma base individual e coletiva, ou seja, como transformar essas pessoas enquadradas no DEI numa espécie de poder, evidentemente, um poder político, entre outras coisas. Tudo isso de acordo com o DOGE. Então, o governo estava distribuindo milhões de dólares para essas ações através da educação. É claro que isso aqui é só um resumo, a matéria é muito complexa, exige muita explicação, mas já entendemos pelo menos o básico. Eles estão destapando o bueiro da educação. Acontece o seguinte, essa história rendeu outra matéria muito divertida no Daily Mail, a respeito do mesmo assunto. Diz hoje o Daily Mail o seguinte: a deputada Melanie Starsbury, deputada democrata pelo Novo México, descreveu o que a equipe do Departamento de Educação está sentindo depois que o pessoal de Elon Musk entrou para desmantelar ativamente essa instituição. Ela disse, literalmente, a deputada Melanie Stansbury, eles estão no prédio, no 6º andar, cancelando bolsas e contratos, disse apavorada. Não é legal, eles sabem que não é legal, mas estão fazendo mesmo assim. O único recurso que temos agora é ir para os tribunais, disse Melanie, inconsolável. E acrescentou que espera que o DOGE, a agência, seja dissolvida nos próximos dias. O Departamento de Educação, diz o Daily Mail, foi alvo de Donald Trump durante sua campanha. Ele está interessado em desmantelar o chamado Estado Profundo, que trabalha constantemente contra os conservadores. Diz também a mesma matéria que a maioria dos republicanos acredita que o Departamento de Educação emprega alguns dos burocratas liberais mais ativistas no governo federal. E Trump, então, planeja assinar outra ordem executiva para determinar que todas as agências trabalhem em conjunto com o DOGE, de acordo com o Semafor, inclusive com iniciativa de otimização do local de trabalho, ou seja, dar até espaço para Elon Musk e os seus garotos, os seus nerds, dormirem, né, nesses escritórios a serem investigados. Muito bem, então esse é o pânico, o pavor que está sendo gerado nas hostes da esquerda. O InfoWars publicou ontem que esse pavor está levando, por exemplo, aos militantes de esquerda sugerirem ou pedirem para o povo ir até mesmo às vias de fato para impedir essa barbaridade que Donald Trump está promovendo na América. Disse a matéria que autoridades democratas realizaram protestos em frente à sede da Administração da Previdência Social, SSA, na segunda-feira, isso em Maryland, pedindo que os americanos lutem até mesmo fisicamente nas ruas contra a agenda Make America Great Again. Os esquerdistas, diz a matéria, têm recorrido previsivelmente à violência ao testemunharem o seu poder sendo retirado e sua corrupção exposta ao público. Fazendo comentários semelhantes quase todos os dias nas últimas semanas, democratas como a deputada Maxine Waters, da Califórnia, que seria aqui o equivalente à Benedita da Silva, não é? Ex-governadora do Rio de Janeiro, pediram que o chefe do DOGE, Elon Musk, trouxesse sua bunda ao protesto para que ele pudesse ser exposto. Pois é o nível, né? É o nível Maxine Waters. Não temos medo de você. Isso também nos lembra outra personagem aqui do Brasil. Ela disse, não temos medo de você. Sabemos que você é co-presidente agora dos Estados Unidos da América. E, claro, chamou-o de ladrão e gangster,
que estaria pagando Donald Trump em troca do controle do país. Nível Maxim. Mais tarde, ela reclamou que Elon Musk tentava até mesmo implantar leis racistas na sua terra natal, a África do Sul, e por aí vai. Ou seja, uma matéria também muito divertida, não é mesmo? Outra matéria do InfoWars, essa eu já havia dito no começo da semana. Trump, ou melhor, no fim de semana, Trump pede que a FEMA seja encerrada após alto funcionário ser pego enviando 59 milhões para hotéis de luxo para abrigar imigrantes ilegais. É claro que mais dia, menos dia, a FEMA sim será desativada. Outra matéria interessante, outra notícia interessante, melhor dizendo, Donald Trump quer acabar com os centavos. Só que essa matéria, ou melhor, essa proposta está, sim, encontrando uma boa aceitação também por parte de alguns democratas no Congresso. Vejam só. A recente diretriz do presidente Donald Trump para interromper a produção de novos centavos recebeu apoio bipartidário, notavelmente da senadora democrata Jack Rosen, de Nevada. A senadora elogiou a medida como uma decisão de bom senso ou de senso comum, enfatizando a importância da responsabilidade fiscal. Ela disse: "Não tenho medo de abraçar uma boa ideia, independentemente de sua origem." Aí a matéria diz o seguinte, o The Liberty Daily diz o seguinte: o custo de produção de um único centavo excede o seu valor de face, levando a perdas financeiras significativas ao longo do tempo. Ao cessar a cunhagem de novos centavos, o governo visa reduzir gastos desnecessários e alocar recursos de forma mais eficiente. E isso tem encontrado apoio também de democratas de bom senso no Congresso. Mas é interessante aqui que a estrutura montada para economizar, para enxugar, para cortar os desperdícios é gigantesca, é enorme, é de fato sem precedentes. Se Donald Trump realizar 90% de tudo que foi planejado, os Estados Unidos definitivamente não serão mais reconhecidos daqui a pouquíssimos meses. Será outro país completamente diferente. Pois é, até nos centavos haverá corte de desperdícios. Não vai mais cunhar moedas de 15, 5 centavos que custam 10, por exemplo. É evidente que não. Bem, por enquanto é isso. Muitas informações, não é? Muitas informações importantes. Mas antes de me despedir, eu tenho ainda uma última notinha aqui. Eu recebi da dona Lucimar um print de uma publicação do La Gaceta da Espanha. Uma notícia curiosa em duas partes. Uma notícia 2 vezes curiosa. Prestem atenção. Ela diz o seguinte, a primeira parte curiosa da notícia: nasceu um bebê no povoado de Zamora depois de 18 anos sem nenhum nascimento registrado no mesmo povoado. Uau! Depois de 18 anos, finalmente nasceu um bebê no povoado de Zamora. A outra parte curiosa da mesma notícia diz que o primeiro bebê nascido em Zamora depois de 18 anos é filho de pais muçulmanos, é filho de pais marroquinos e se chama Ayub. Aí você pergunta, por que a segunda parte é curiosa? Bem, porque as duas partes são curiosas. Uma porque os europeus, parece, definitivamente, não querem mais fazer filhos. E esse não é um problema para os muçulmanos. Então, isso também é curioso pelo fato de que podemos imaginar que os europeus lá de Zamora pararam de fazer sexo, né? Não é nada disso. Eles pararam de ter bebês. Bem, isso me lembra também uma reflexão do professor Olavo de Carvalho, que dizia o seguinte: essa guerra será vencida por quem faz mais filhos. Como os europeus, que já não são mais cristãos há muito tempo, abandonaram
digamos, a vocação, a família, certamente tendem hoje a desaparecer. Curioso, não? Bem curioso. À noitinha eu volto com mais notícias. Espero vocês. Até lá.